Era uma felicidade expressa com o brilho do olhar. E nos versos declamados logo pela manhã, fazer da luta imediata escola para o futuro e derrubar o jogo duplo de cima do muro. Unidos, campo e cidade, nós vamos construindo. E estamos aqui. Passos dados, muitos ainda vamos dar. Arquitetos e os não arquitetos também, já virou piada interna. Construir, construindo e nessa construção. E terminando com Brecht, pois em tempos de desordem sangrenta, de confusão organizada, de arbitrariedade consciente, de humanidade desumanizada, nada nos deve parecer natural. Nada deve parecer impossível de mudar. Legal, legal. Muito bom. Valeu, Ari. Mais uma vez contribuindo aí na mística, viu? Obrigadão. Bom, gente, acho que agora, né, feita a mística, a gente pode dar continuidade, né? Pensando que a mística é um momento fundamental para o nosso dia de hoje, né? E, por falar no dia de hoje, o tema proposto para esse encontro, né, é tratar do histórico e da conjuntura nacional em torno da questão agrária brasileira, né, e sua atualidade. Então, acho que a gente vai fazer um esforço a partir dos assessores e assessoras de abranger assuntos relacionados à questão agrária, né, e o que isso envolve, né, pensar a luta pela terra, o capitalismo no campo brasileiro, a relação entre terra, estado e capital, né, e a propriedade da terra no país, né, são temas bastante abrangentes, né, e que estão envolvidos com o que a gente está pensando a respeito da questão agrária, né, como um momento fundamental para desdobrar a proposta do curso, né. E, então, para tratar dessa conjuntura nacional, né, da questão agrária brasileira, na atualidade, a gente vai contar com o apoio de duas pessoas, né, um assessor e uma assessora, que o nosso assessor hoje será o professor, né, o Carlos Alberto Feliciano, também conhecido como Kaká, um grande camarada, que hoje está atuando enquanto pesquisador na Unesp de Presidente Prudente, né, um geógrafo, e também coordena o núcleo de agroecologia do Pontal do Paranapanema, né. O Kaká tem uma pesquisa de longa data aí com o movimento camponês no campo brasileiro, a luta pela terra, né, e então vai poder ajudar a gente hoje nessa tarefa de pensar a questão agrária nacional e sua atualidade, né. A segunda pessoa é a Marisa Luz, nossa companheira da direção estadual da MST, né, e assentada no Pontal do Paranapanema, né. Então, teremos a contribuição dessas duas pessoas hoje, beleza? Cada pessoa, né, cada assessora tem aí 30 minutos para fazer sua fala, tá bom? Cá, estamos com você então, viu? Fica à vontade. Bom, boa tarde para todo mundo, né? Obrigado aí, Ladislau, né? Faz tempo que eu não te vejo, não encontra, né? E agradeço aí ao convite do Rodolfo, né? Para poder compartilhar esses pensamentos sobre a questão agrária no Brasil, né? E aí a surpresa de encontrar a Marisa, nós estamos na mesma região, né? No Pontal do Paranapanema, não sei se ela está no Pontal agora, mas nós estamos atuando localmente, regionalmente, nacionalmente, mas a gente sempre se encontra, né, companheiraça, né, assim, e a todo mundo que está aqui também disposto a debater essas questões
que são estruturais na sociedade brasileira, né, assim. Eu fiz algumas anotações, alguns momentos eu posso ler, vou ler, mas outros eu vou explicar e também comentar, mas eu acho que a questão central para a gente pensar a questão agrária no Brasil, não somente na atualidade, mas no seu processo de formação histórica do Brasil, né, mas são duas questões centrais: entender quem são os sujeitos sociais que vivem no campo, né, ou essencialmente das relações sociais do campo, e uma relação território-natureza, né? Eu acho que são dois elementos centrais que perpassam toda a questão agrária no debate no Brasil, né? Fazendo com que se tenha várias percepções sobre a existência ou não desse sujeito no campo, enquanto sujeito, quanto classe social, e a existência ou não de um território, ou ocupação da natureza, ou apropriação da natureza, distinto da relação capitalista, né? Eu acho que essa é a centralidade do debate, né? Então, quando eu estou falando às vezes de território, né, em alguns momentos também estou falando de natureza, da apropriação da relação sujeito-natureza, como que ele se apropria desses, digamos, não vou chamar de recursos, mas bens comuns, né? Recurso é uma visão naturais, é algo muito capitalista, né, de se pensar que recurso é algo que você pode ir lá usar e pronto, né? É um bem comum, a terra, o território, a natureza, né? Então, pensar a natureza, os povos que vivem no campo, na questão agrária, é pensar aquilo que o capitalismo, nessa fase neoliberal, menos valoriza, enquanto bem e cidadão, mas como recurso, o sujeito como força de trabalho e como consumidor, né? Então, a ideia de se pensar isso como uma política de artes rural, né, é pensar, entender isso sem entender, é fundamental entender o contexto que esse sujeito se encontra, então, não somente atualmente, mas no contexto histórico que vem atrás dele, né, assim, porque a questão agrária não é de hoje, ela vem desde o momento de um problema de ocupação, de apropriação do território dos povos originais, né, assim, então, os indígenas. Então, entender o sujeito no assentamento, na comunidade quilombola, numa área de terra indígena, é entender os problemas estruturais da sociedade, né, assim. E é por isso que, muitas vezes, as pessoas, sejam políticos, pesquisadores, cientistas, gestores públicos, não entendem ou não querem entender que esse sujeito tem um outro tipo de relação com a natureza, uma relação com o outro e uma relação com o território, né? Então, a luta da natureza e dos povos, e a questão agrária hoje, é resistir enquanto totalidade e enquanto particularidade. Então, como compreender no modo de produção capitalista, hoje mundializado, a existência de relações não capitalistas de produção com a natureza e entre os seres humanos, né? Se vocês, quem já visitou assentamento rural ou área rural, boa parte das pequenas produções não estabelecem relações de assalariamento no seu trabalho, na produção de mercadorias, né? Ou é o trabalho familiar, ou são relações de compadrio, relações pessoais, troca de trabalho, troca de dia, né? Não perpassa uma relação de assalariamento. E isso justamente diz que essas relações não são relações tipicamente capitalistas. Eles estão numa sociedade capitalista, mas não exercem em sua hegemonia uma relação capitalista de produção. Bom, com isso, o Estado brasileiro, né, assim como o mundo atual, que a gente vive hoje nessa pandemia, né, talvez pela fase mais perversa do capitalismo neoliberal, que com essa crise se articula, fomenta e investe em elementos de totalitarismo, né, como forma de se manter vivo. No Brasil vivenciamos isso, né, diariamente, né. Penso que as práticas, discursos com tonalidades fascistas, disseminadas principalmente nesse governo Bolsonaro, né, porém não somente dele, sempre existiu, mas porém se afloram com esse governo, sejam ações e proposições destrutivas via políticas que atacam os direitos sociais desses sujeitos conquistados historicamente por discursos impetuosos, ofensivos,
através de postagens em redes sociais, destilando veneno e fomentando a fragmentação em todas as dimensões. Né, assim. Então, esse ódio, a intolerância, é somente uma ponta do efeito de uma lógica do capital, né, que, nesse contexto atual, necessita de um discurso pautado pelo distanciamento de dois elementos centrais de um modelo democrático, que é viver politicamente com e o conflito, e a diferença de classe, gênero e raça. Né, assim. Então, numa sociedade democrática, a gente tem que entender e conviver com o conflito e com a diferença. Né? Daí vem, então, a proposta centrada na transformação de que todos, né, são como mercadoria, feito por empresas que formatam a construção do conhecimento, a lógica das necessidades empresariais e de consumo, e não para um processo de humanização e emancipação. As práticas que esses sujeitos, historicamente, vêm tentando mostrar para a sociedade brasileira, principalmente os movimentos sociais, passando historicamente, são práticas que tentam humanizar uma relação com o sujeito e práticas de potenciais de emancipação a essa lógica perversa do capital. Seguir essa lógica de pensar a vida com a lente do capital e para o capital é transformar os direitos dos camponeses e camponesas assentados do INCRA, seja assentado do INCRA, seja do crédito fundiário, seja de áreas de quilombola, seja os ribeirinhos, seja os camponeses de terras comunais, em serviços que possam ser comprados e vendidos, fomentando ainda mais a desigualdade, a injustiça e a inclusão. Esses povos devem ser transformados, em sua essência, em consumidores. Né? Então, eu acho que a gente tem que pensar esse sujeito que produz, se ele quisesse, ele poderia produzir por si só, para si e para a sua família, mas ele produz mercadorias para a sociedade, que é a produção de alimentos. Né? Então, eu entendo que esse Estado que a gente vive hoje foi criado para facilitar a manutenção dessa determinada classe social no poder, e pode-se compreender o processo histórico de resistência e violência contra a classe social camponesa e demais povos do campo, seja no acesso à terra, ou seja em demais direitos sociais, como educação formal, promoção da saúde, como integrante contraditória do modo capitalista de produção, assim como permanência da propriedade privada da terra, que, pela lógica do desenvolvimento capitalista, assume a característica de irracionalidade. Então, o que é a irracionalidade? Da lógica no capitalismo, pensar a propriedade privada que não produza é irracional, né? Assim, que é a grande característica dos grandes latifundiários rentistas. É a lógica de não produzir, mas viver da renda daquela propriedade. Né? Então, quando esses trabalhadores questionam o sentido da função social da propriedade, historicamente, isso desde as ligas camponesas, né, desde Canudos, Contestado, né, e mais recentemente o MST e demais movimentos, é questionar essa lógica de propriedade em que esse sujeito que detém uma fração do território, né, ele lhe permite essa fração lhe controlar o que se produz, como se produz e para quem produz, né, e isso lhe ofere renda, né, e patrimônio e poder. Né? Então, ao entrar numa perspectiva de terra, de trabalho para produção, para viver, né, essa lógica questiona essa questão da irracionalidade da propriedade privada da terra. Bom, como esses sujeitos questionam, né, isso de forma organizada ou não, o Estado brasileiro sempre criou espaços de legalidade, né, ou de judicialização da política, né, criando formas e tentativas de punir, distinguir, de reprimir a ação dos movimentos sociais ou daqueles que venham a infringir ou transgredir aquilo que está nos fundamentos da lei. Né, assim. Esse espaço ocorre na confusão, né, e diversidade interpretativa que a Constituição Federal propicia, na implementação de leis, medidas provisórias, PECs, regulamentos. Né? Então, essa lógica tenta enquadrar esse outro modelo de se pensar uma agricultura, esse outro modelo de se pensar a organização social, em regras a partir de uma lógica urbana industrial. Né? Isso quando são criados espaços da legalidade, né?
Você tem a lei, você tem a prisão, você tem a repressão, mas também existem os espaços da ilegalidade, que é onde boa parte dos sujeitos sociais do campo, né, passaram a história agrária brasileira sofrendo repressões, violências e assassinatos, né? Então, essa estrutura do Estado, historicamente, seus agentes centrais são sustentados por uma estrutura de poder que, em determinados momentos, apresenta-se localmente, regionalmente, nacionalmente, envolvendo juízes, delegados, promotores, advogados, técnicos, preocupados com a manutenção dessa ordem, né? Isso quer dizer que o processo formativo, né, o processo educacional, seja ensino básico, médio ou superior, né, também está envolto a essa lógica de como pensar o campo, ou um modelo para o campo. Um modelo em que a gente tenha uma visão atual de que existe somente um único modelo de se viver na agricultura, né, que é o modelo capitalista. Bom, a gente vivenciou aí, a partir do golpe de 2016, um desmonte e a precarização dos órgãos da política agrária brasileira, em diversas escalas e dimensões. A política atual do governo montaram nesse discurso já dito do ódio para criar uma crise institucional e levar a uma desinstitucionalização da reforma agrária, né? Vocês já devem ter visto em vários momentos do noticiário, ou na imprensa, ou nas redes sociais, que são inúmeros os efeitos que levam a essa afirmação de que não é necessário fazer uma reforma agrária. Ou seja, medidas como delegar para responsáveis da política agrária fundiária, militares, latifundiários, grileiros, amantes da motosserra, os oligopólios transnacionais que produzem insumos químicos na produção de commodities. Isso quer dizer que, nos cargos políticos, para se pensar política agrária e política fundiária, são esses sujeitos sociais, militares, latifundiários e grileiros, que estão no comando. Então, de forma alguma, qualquer política de reforma agrária vai acontecer nesse contexto, né? Outra medida é flexibilizar o armamento da propriedade privada da terra, no formato de lei, né? Assim, outra medida, fortalecer ainda mais a ideia de que se viveu no Brasil no século XIX, na primeira metade do século XX, a ideia de que o país é um país agroexportador, em detrimento a uma política de soberania alimentar, territorial, de segurança alimentar e nutricional. Acabar com a política de assentamento rural. Desde 2016, a gente não tem praticamente a implantação de novos assentamentos rurais criados no Brasil. No ano passado, não foi realizado praticamente quase nenhum assentamento no Brasil, né? E nem famílias assentadas. Mesmo tendo estoque de terras disponíveis, sejam elas griladas, né? Sejam elas improdutivas ou devolutas, né? Esse ataque também vem desestruturando políticas que poderiam fortalecer a agricultura camponesa, as experiências agroecológicas que garantem a produção de alimentos saudáveis, né? Não fomentando políticas para esses sujeitos que vivem em assentamentos nessa área. Por exemplo, outra medida, suspender todos os processos de ações discriminatórias de fazendas que não cumprem a sua função social, seja pelo aspecto ambiental, trabalhista ou de bem-estar da sociedade, né? E o que agora é a política desse governo, né? Que é tentar, de uma forma mais célere, massiva possível, a titularização dos lotes dos assentamentos rurais e os beneficiários de reforma agrária, né? Fazendo isso, é o primeiro caminho para que o Estado saia do controle dessas áreas, até porque nenhum assentado tem a propriedade desses lotes. Eles têm a permissão de uso ou a concessão de uso, né? Assim, eles podem vender as suas benfeitorias, mas a posse é uma posse pública, né? É uma posse do Estado, são terras públicas. E o Estado, transferindo esse lote para domínio particular, a gente sabe que o Estado vai sair da assistência técnica, do financiamento, de qualquer tipo de prestação de assistência técnica para esses sujeitos, e há casos em outros locais da América Latina, e várias experiências no Brasil também, em que é possível que aconteça a reconcentração da terra novamente para a produção
de commodities, né? Também outras medidas, como revogar os decretos já criados das terras indígenas, quilombolas e fazendas desapropriadas para assentamentos rurais. Por exemplo, há projetos criados que há fazendeiros no Brasil questionando a criação de assentamentos rurais e ganhando na justiça o acesso de retomar as terras que já foram repartidas para os camponeses e camponesas. Né? Isso por quê? Né? Porque boa parte dessas terras que estão hoje ocupadas, a fração do território hoje ocupada pelos camponeses em assentamentos ou regularizações, né? Que o domínio é do Estado, né? Na matrícula, nos cartórios, que é onde a coisa funciona, né, legalmente, né, boa parte dessas fazendas ainda estão nos nomes dos antigos proprietários. Por quê? Isso está no nome porque é um processo, como todo mundo tem que fazer quando a gente compra uma propriedade, né? Você tem que regularizar, passar para o seu nome, né? Fazer averbamento, e hoje, com o cadastro ambiental, você tem que fazer todo já o referenciamento ambiental de todas as áreas. Então, para o Estado, para fazer isso, ele tem que, primeiro, passar do fazendeiro para o Estado, o nome do Estado, e o Estado passar para todas as famílias que estão dentro daquela grande propriedade que está repartida em lotes. Então, cada lote teria que virar uma propriedade. Isso é um custo altíssimo, né, e um tempo também altíssimo, né, para se fazer. Bom, outra ideia também é abolir a ideia de revisão dos índices de produtividade, né? Nós temos aí índices de produtividade para medir se uma fazenda é produtiva ou não, da década de 70, né, que não foram mais revistos, né? Outra ideia é propagar a ideia do desmatamento das áreas de preservação de florestas e o discurso, né, que a gente vê aí recentemente do passa-boi e passa-boiada para legitimar a ampliação da produção de commodities. Também, outro elemento central é a queda no orçamento das indenizações para a regularização de terras quilombolas, por exemplo, que passou de 54 milhões em 2010 para 950 mil em 2008 para o território nacional inteiro, né? Também o governo federal indicou 16 vetos, né, no projeto de lei que prevê ações emergenciais para os povos quilombolas, indígenas e comunidades nesse enfrentamento da pandemia, né? Tem vários elementos que a gente vê cotidianamente nessa atualidade para se pensar esse desmonte e desinstitucionalização da reforma agrária, e que isso não é algo recente, isso vem no processo histórico do Brasil, as tentativas de reforma agrária minando pelas articulações da classe latifundiária, né? Diante desse cenário, então, se tem uma perspectiva de homogeneização da agricultura, né, e das relações sociais do campo. O que isso quer dizer? Uma agricultura capitalista, tecnificada, agroexportadora, porém, com o fortalecimento de um colonialismo moderno, né? Novamente, a homogeneização se faz necessária para que a agricultura vire empresa, o agricultor familiar, empreendedor rural ou empresário rural, e os quilombolas e os índios, no discurso que se pensa, tornem-se gente, né? E quem não está nessa lógica, não existe, ou não tem sentido de existência para o mundo atual regido pelo capital financeiro. Se ele não tem essa lógica, né, não é necessária a sua existência para o desenvolvimento do capitalismo, né? Para vocês terem uma ideia, o agronegócio, através do mapa, né, do Ministério da Agricultura e da Pecuária e do Abastecimento, fez uma projeção de que até 2026, para se expandir a área plantada, né, de grãos, de commodities, são necessários mais de 15 milhões de hectares para avançar o agronegócio no Brasil até 2026. Para vocês terem ideia, 15 milhões de hectares equivale a 7 estados do Sergipe e um estado do Ceará inteiro, né, até 2026. Isso oficialmente, tá? Publicado no caderno do Ministério da Agricultura. Porém, essa façanha, para que isso aconteça, o território brasileiro deve oferecer algumas
Avanços e limites. Ele oferece avanços e limites, né? Assim, uma linguagem bem empresarial. Né? Quais são os avanços? O campo brasileiro para o agronegócio, né? Ele possui existências de áreas planas e extensas, solos potencialmente produtivos, ótima disponibilidade de água, clima propício com dias longos e com elevada intensidade de sol, né? Ou seja, é uma discussão de um território sem povo, de um território sem gente e sem natureza, né? É um território plano, como se não existisse nada no local. E os limites para a implantação desse processo, né, é a precária situação de logística, por isso o investimento do Estado na rede de transporte, portuária e comunicação, e a ausência de serviços financeiros, né? Mas o que não foi dito nesse documento do Ministério da Agricultura é que o que de fato impede o avanço dessa área, né, um grande limite é que essas terras já estão ocupadas, né? Estão disputadas, né? Não existe território vazio no Brasil, né? Nesses locais onde o avanço do agronegócio deseja, e ele já calculou por estado qual é a contribuição de cada estado para isso, né, em relação a hectares, já existem poceiros, seringueiros, meeiros, varzeiros, lavradores, palmiteiros, agricultores, ribeirinhos, pescadores, colonos, agregados, assentados, de fecho de fundo e pastos, castanheiros, geraizeiros, indígenas, sem terra, quilombola, assalariados, diaristas, peões, vaqueiros, garimpeiros, canavieiros. O território brasileiro ele já está ocupado, né? O que está acontecendo no Brasil é uma disputa por esse território. Muitas vezes é uma disputa sangrenta. São os sujeitos sociais que historicamente mantêm uma luta constante pela sobrevivência e convivência com os biomas da Caatinga, do Cerrado, da Mata Atlântica, da Amazônia e do Pantanal, né? Assim, a lógica desses sujeitos é compreender, né, a forma e a relação de comportamento da natureza. Então, pela lógica empresarial, não se tem povo, mas tem força de trabalho, né? Não se tem natureza, mas se tem recurso natural. A ordem do neoliberalismo, nesse momento, é somente criar a necessidade de ocupar uma fração do território por um tempo delimitado para explorar, espoliar a riqueza do trabalho e depois ir embora. Assim, essa é a lógica do mercado transnacional, né? Assim que exauriu, ou então que esgotou as possibilidades de mercado, essas grandes empresas transnacionais desocupam e deixam a terra arrasada. Então, eu defendo que os efeitos dessa ordem citada, né, pode levar à desinstitucionalização da reforma agrária e das conquistas dos povos do campo, mas fere a própria Constituição brasileira, pois o Estado tem o dever de desapropriar e fazer reforma agrária. É dever, né, de demarcar terras indígenas e quilombolas. Está na Constituição, é dever do Estado fazer isso. Não cumpri-lo, então, é crime. Isso quer dizer, deve-se lutar constantemente para mostrar para a sociedade, né, essa barbárie e tirar a terra de um domínio ilegal e indecente quando não a usa adequadamente, né? Além disso, de dizer que boa parte do território brasileiro, segundo pesquisas do professor Ariovaldo Berino de Oliveira, da Geografia da USP, da Universidade de São Paulo, ele fez uma pesquisa em que metade dos títulos existentes no Brasil são ilegais. Os títulos de propriedades rurais são ilegais. São terras devolutas. São terras que deveriam estar sob o controle do Estado, mas estão ocupadas e apropriadas ilegalmente. Ou seja, mais legalmente pelos cartórios, né? Mas há um processo de grilagem muito forte. Bom, mas quando há esse encontro, então, do avanço do desenvolvimento capitalista nos territórios onde essas pessoas vivem, moram, trabalham e produzem alimento, ocorre a violência, que é outro traço marcante na estrutura da sociedade brasileira e da formação territorial do Brasil, né? Então, seja lutando para entrar na terra, lutando para permanecer na terra, ou lutando para manter o seu território
e lutando para entrar no território. Aí eu faço duas diferenciações, acho que para vocês, para quem não tem essa discussão, mas a gente na geografia tem essa discussão, há uma diferença de luta pela terra e luta pelo território, né? Assim, luta pela terra, para entrar na terra ou para permanecer na terra, é uma luta em que você dispõe das relações sociais via movimento, organizado ou não, para que você mantenha a sua forma de produzir alimentos, de manter relações de trabalho e produzir mercadoria. A diferença do território, a gente acaba colocando isso mais para as populações indígenas, populações quilombolas, em que há uma ideia de pertencimento, de identidade cultural, né? Em que um assentado de reforma agrária, ou que luta para ser assentado, ele precisa de um pedaço de terra para produzir, que pode ser em vários lugares, não necessariamente onde ele está, né? Mas um quilombola indígena, ele necessita daquele território, porque ele faz parte daquele território, ele e a natureza são a mesma coisa, e ele tem um pertencimento àquele local, e não adianta você criar uma terra indígena num lugar onde não tem a ancestralidade, né? Então, a gente tem essa diferença. Bom, eu vou ir caminhando aqui. Então, a violência acontece, e sempre aconteceu, com a destruição da população indígena em massa no processo histórico, da população quilombola, né, do trabalho cativo, né? E a violência, para vocês terem ideia, de acordo com a Comissão Pastoral da Terra, somente nesse século XXI, né, mais de 1 milhão de famílias sofreram algum tipo de violência, seja para entrar na terra, ou seja para permanecer na terra. Que violência que nós estamos falando? Ameaça, expulsão, foram despejadas, são vítimas de pistolagem, que é a prática recorrente no norte brasileiro. E desde 1985, mais de 1.700 pessoas foram assassinadas na luta pelo acesso à terra no Brasil. Então, por isso, quando a gente fala dos sujeitos que estão hoje no assentamento, né, essa luta é uma luta histórica, não é uma luta somente conjuntural, né, é um processo estrutural. No tocante à questão indígena, segundo o CIMI, Conselho Indigenista Missionário, foram assassinados mais de 1.119 indígenas de 1985 a 2018, assassinados no sentido da violência, né, contra a pessoa, abuso de poder, ameaça, tentativas de assassinato também. Então, essas duas organizações que são vinculadas ao braço da Igreja Católica, né, assim, que é a CPT e o CIMI, eles fazem esse acompanhamento de base nas áreas rurais para levantar a violência sofrida por esses povos, e dados registrados estão disponíveis desde 1985, né? Então, quando a gente fala do processo histórico do Brasil, não tem como não pensar na concentração de terras, né? Então, a concentração de terras no Brasil caminha junto com a intensificação da violência, né? Há um discurso recorrente na mídia, né, em boa parte dos pesquisadores também, dizendo que a violência decorre da ocupação ou da invasão, né, de terras, né, dos fazendeiros, né? Porém, estou terminando já, Ladislau. Porém, se a gente olha os dados da CPT e os dados do CIMI, a gente vê que atualmente o número de ocupações de terras vem caindo, né, por conta de um processo intenso de criminalização de lideranças de movimento, mas, porém, a violência no campo vem aumentando. Então, como é que a gente explica isso, né? Se não é uma reação dos fazendeiros, não é uma reação do capital. É justamente porque esse capital está avançando nas áreas onde a propriedade da terra não está totalmente definida, né? Então, você tem poceiros, você tem quilombolas, você tem terras indígenas que não foram demarcadas, que não foram regularizadas. Então, o capital e o agronegócio avança por cima dessas áreas, e esses sujeitos, por terem somente os seus corpos enquanto forma de luta, né, e organização, acabam sucumbindo a essa lógica de violência, quando não assassinados, são expropriados, expulsos e migram por diversas regiões do país, né?
Bom, então a concentração de terras no Brasil caminha junto com a intensificação da violência. Para resolver isso, a matemática é clara, né? Você desapropria e você regulariza, e você acaba com a concentração de terra. Mas a história e a geografia não são claras, né? O que muda nesse contexto é que a dimensão da luta pela vida, enquanto existência no mundo, está ligada essencialmente à luta pelo território. Há pesquisas hoje dizendo que existe um território camponês. Um assentamento pode vir a ser um território camponês, né? O que a gente entende hoje é que os assentamentos são frações de um território capitalista controlado pelo trabalho das famílias camponesas, né? Assim, mas a gente tem a totalidade enquanto um território capitalista. Mas, no futuro, é possível ser a construção de um território camponês, né? Para os povos do campo, a vida em sua totalidade não existe sem a terra e o território. É uma questão ontológica. São as relações tipicamente capitalistas que nos separam da natureza e individualiza a vida, né? Então, finalizo aqui essa discussão procurando apontar que os desmandos e os mandos e as racionalidades e as irracionalidades da constituição da propriedade privada no Brasil e o poder e o controle territorial de quem a detém, mesmo que ilegalmente, está calcada na tentativa de despolitizar, né, a questão agrária, da existência de povos no campo, que no momento atual fomentará ainda mais na criminalização da luta pela terra e no processo de desinstitucionalização da reforma agrária, né? Também levará ao adoecimento de pessoas pelo uso abusivo de produtos agroquímicos na produção de commodities, de soja, de cana. E a violência ainda mais velada. E a violência, desde a mais velada, né, a mais simbólica, as ameaças, né, até a mais escancarada. Porém, a luta dos povos do campo é histórica. Mesmo que digam o contrário, foi pela luta dos camponeses e camponesas que foi conquistado mais de 9.400 projetos de assentamentos rurais no Brasil, onde vivem cerca de 1.300.000 famílias, em mais de 100 mil famílias quilombolas que retomaram suas terras para seu trabalho, além das 1.296 terras indígenas reatando e recriando seus territórios, né? Então, eu só queria colocar esses elementos para a gente pensar a atualidade de hoje, né, é fazer uma relação entre os povos existentes enquanto sujeitos sociais de classe, uma disputa de classe existente no Brasil, né, assim, que está imbricada uma relação que não passa por relações capitalistas de produção, né? Você vender para o mercado não quer dizer que você seja capitalista. São as relações capitalistas que os definem se são ou não, né? Então, essa população dos povos do campo, quem tem experiência nos assentamentos, quem tem a possibilidade de assalariar sujeitos para trabalhar no seu lote, né? O que você tem são trocas de serviços, diárias, possibilidades de troca por produção de alimentos. Então, essa lógica é uma lógica que vai de frente à lógica do desenvolvimento do capital. Então, por isso, são constantemente ameaçados, né? São constantemente ameaçados de perder os seus territórios, né? E aí eu finalizo aí uma frase do professor Ariovaldo, dizendo que só se pode pertencer a um território quem nele vive e constrói sua identidade com aquela fração do mundo. Fora disso, é saque, é a tomada do território do outro. Então, agradeço aí, Ladislau, Rodolfo, fico à disposição. Sei que meia hora é pouca coisa para se mostrar um processo histórico longo, mas eu tentei trazer alguns elementos mais estruturais aí, fico aberto para questões. Eu pensei em falar sobre todas as políticas, mas também poderia ficar cansativo. Eu pensei em tratar mais questões estruturais da questão agrária no Brasil. Obrigado. Ótimo, Cacá.
valeu demais, né? Obrigadão pela contribuição, né? Como de costume, muito brilhante, muito claro na sua exposição, né? O limite de tempo realmente não é fácil de lidar. O esforço de falar da questão agrária em 30 minutos não é uma tarefa, né, muito tranquila, né? Beleza. Mas brigadão por conta de apontar elementos aí que vão ajudar e muito, né, a gente nessa tarefa de tipo de formação. Uhum. Então, Marisa, podemos passar a palavra para você? Sim, estamos aqui, Ladislau, obrigada aí. Boa noite a todos e todas. Agradecer mais uma vez aí pelo convite. É uma satisfação poder compartilhar com todos e todas esse momento. Para quem não me conhece, eu aqui só pela lista aqui, uma parte aqui eu já conheço, outros eu pretendo aí conhecer, espero que a gente possa se conhecer mais, debater mais, dialogar mais. Então é uma alegria poder nesse dia, né, compartilhar um pouco da análise, né, do que o MST e os movimentos sociais também estão debatendo em torno do tema da questão agrária. Como vocês sabem, o tema da questão agrária na exposição do professor Kaká, ele trouxe muito bem, é bastante ampla, né, então não tem como, em 30 minutos, né, poder abarcar todos os elementos, todas as questões, mas a ideia aqui é a gente apontar alguns elementos, né, que na nossa avaliação são centrais para a gente pensar os desafios atuais da questão agrária hoje, né, e um pouco trazer também o debate que o espaço popular, a luta, a organização dos movimentos sociais também vem construindo, né, no último período em torno da leitura da questão agrária. Então, nesses 30 minutos, me coube aqui a tarefa de socializar com todos e todas. Primeiro, assim, foi bastante importante ouvir a fala do professor Kaká, e ele traz justamente elementos bastante importantes para a gente pensar essa leitura de classe, né, na ótica da questão agrária, né? Eu acho que é muito importante esse aspecto de olhar para os sujeitos, né, os sujeitos que compõem, os sujeitos reais, os sujeitos concretos, né, que estão inseridos, né, na questão agrária de hoje. Então, assim, é um elemento central para a gente pensar, porque justamente dentro dessa perspectiva é que eu quero apresentar aqui alguns elementos de análise, um pouco assim de caracterização desse modo capitalista de produção na agricultura, denominado agronegócio, ele tem provocado, né, e quais consequências tem trazido também para a agricultura e, sobretudo, para o campo, e como tem atingido também a luta e a resistência também dos camponeses, da população quilombola, indígena, enfim. Então, em primeiro momento, vou caracterizar um pouco, né, o agronegócio, né, e inclusive tentar diagnosticar, né, trazer um pouco os elementos também das suas principais contradições, porque é muito importante também a gente entender as contradições que estão postas, né, nesse projeto de capital na agricultura, né, nessa proposta de capital na agricultura, né, e depois, posteriormente, eu vou também trazer elementos mais do ponto de vista da proposta, das propositivas, das ações dos movimentos sociais, também para o campo, no sentido de fazer o enfrentamento, no sentido de tentar e buscar construir também saídas, né, do ponto de vista das ações que as organizações também têm debatido no último período. Então, assim, vou tentar, nesses 30 minutos, de forma bastante sucinta, trazer esses elementos. E já me desculpando, porque o tempo é bastante curto e talvez a gente não possa dar conta. Eu espero que depois tenha um momento também da gente poder debater. Bom, um primeiro ponto que a gente quer trazer é o ponto sobre o sentido e um pouco essa caracterização do agronegócio, né? Ele acompanha todo um processo histórico, que não vou retomar aqui, mas trazer um pouco esse significado do agronegócio como um modelo, né, do capital hoje na agricultura, que tem seus tentáculos muito fortes, né, e que atuam, vamos dizer assim, no território, né, como bem disse o professor Kaká, né, e é muito interessante a gente observar que essa concepção, esse modelo de capital na agricultura, né, ele se apresenta,
na realidade, como uma distorção, assim, muito grande, né? Como que se ele fosse um projeto e uma proposta de modernidade, né, da agricultura, né? Como se fosse também uma proposta, assim, de um modelo de produção que produz, né, produtor de alimentos, enfim, de alta escala de produção de alimentos, e que, na verdade, não se trata disso, né? E, na verdade, ele tem uma cara, vamos dizer assim, ele tem uma tentativa também de construir distorções e se apresentar como um processo assim que desenvolve a produção, que desenvolve também a produção sustentável, né? Quando, na verdade, né, o agronegócio hoje, no Brasil, ele representa e ele se torna um grande produtor aí de commodities para exportação. Ele tem como principal característica essa característica de ser um grande produtor de commodities para exportação associada ao capital financeiro. Então, essa reflexão é bastante importante para a gente também entender a fundo as suas características, né? Então, nessa perspectiva da associação do agronegócio ao capital financeiro, ela tem também esse vínculo global com grandes empresas transnacionais e também conglomerados transnacionais, né? Então, uma associação, né, grande, assim, entre o capital financeiro e grandes empresas transnacionais, né, monopólios aí, né, do grão, dos fertilizantes, né, que tem, então, se apropriado desse modelo capitalista na agricultura e tem construído a sua hegemonia, portanto, hoje na agricultura brasileira, né, e também em escala mundial, mas, sobretudo, né, aqui no Brasil. Então, essas commodities agrícolas, seja a soja, né, o professor Cacá falou a cana-de-açúcar, a celulose, enfim, o suco, né, eles acabam se tornando, então, ativos financeiros, né, também avaliados aí no mercado financeiro, né, e deslocando-se, portanto, da sua produção real, né, da sua produção concreta. Então, portanto, ele também assume esse caráter de articulação, né, junto ao capital financeiro internacional. E a gente vê, inclusive, essa migração, inclusive essa movimentação também de grandes bancos aí, internacionais também aí, que abrem fundos também de investimento aí para a agricultura capitalista, né? E aí, assim, a gente vê o quanto que também essa articulação de grandes empresas transnacionais, capital financeiro e articulação também de grandes bancos, né? Ela também assume, vamos dizer assim, um caráter bastante forte do ponto de vista de hegemonia hoje, né? Então, nesse sentido, e aí a gente pode ver, assim, através de grandes empresas, né, a própria Syngenta, ADM, Monsanto, são grandes empresas conglomerados internacionais, produtoras aí de insumos agrotóxicos, inclusive, né, e tem justamente essa articulação, né, com o mercado financeiro internacional. Então, são essas grandes empresas que atuam e que constroem, vamos dizer assim, toda a lógica do capital da agricultura hoje no Brasil, né? E aí um exemplo disso, né, são essas empresas de fertilizantes, de agrotóxicos, né, que fazem o controle total, né, da cadeia de insumos, né, da produção de commodities e todo o sistema aí de mercado financeiro, né, ligado ao setor agrícola, né? Então, nós temos empresas que coordenam, que realizam, vamos dizer assim, todo o processo, né, e o controle total da cadeia produtiva, né? Então, é uma ação, vamos dizer assim, articulada, muito forte, que nós temos no denominado agronegócio hoje no Brasil. Então, para a gente ter uma ideia também de onde, vamos dizer assim, a luta dos trabalhadores, né, e a inserção, né, da resistência dos trabalhadores hoje se encontra. Então, essa é um primeiro aspecto importante, né? E aí, é claro, o tema da propriedade privada, né, ela também assume um papel importante, né? O tema da terra, da financiarização da terra, né, do latifúndio, ela também tem um papel fundamental no sentido de também se tornar um instrumento aí do capital, de apropriação também do capital financeiro, né? E, inclusive, como bem disse o professor Cacá, com o aval aí, né, do governo
e do Estado, né, no sentido da aprovação das leis, né, de construção de bases, né, jurídicas, né, que possa facilitar o acesso aí a esse rentismo, a acumulação, né, do capital financeiro na agricultura. Então, tem também o braço do Estado, né, que também, inclusive nesse atual governo, né, que tem atuado fortemente para que o capital financeiro e o agronegócio, hoje no Brasil, ele se fortaleça ainda mais, né. Então, nesse sentido, a gente queria reforçar de que, nesse cenário, né, então a gente percebe que ocorre uma dependência e uma subordinação, né, da soberania do território hoje e do território agrícola dos interesses especulativos do agronegócio. Então, há essa subordinação à soberania desse território, né, a questão da agricultura também aos interesses do agronegócio e do capital financeiro, que hoje tem sua hegemonia na agricultura no Brasil. Então, esse é um aspecto que a gente queria reforçar bastante, que é um pouco a caracterização do que os trabalhadores e quem faz a resistência hoje no campo tem a tarefa de fazer esse enfrentamento, né? Então, os trabalhadores organizados temos, vamos dizer assim, essa tarefa histórica, né, de também fazer essa ofensiva, né, contra todo esse processo de avanço, né, do capital na agricultura brasileira. Alguns aspectos das contradições principais do agronegócio, né, desse modelo de agricultura capitalista, né? Primeiro, acho que é importante levantar as contradições para a gente também pensar as possibilidades de como agir, como reagir frente a esse cenário, né? Primeiro, né, o modelo do agronegócio brasileiro, ele é o mais moderno do mundo, né? Então, tem altas taxas de investimentos, né, das grandes empresas transnacionais, commodities, né? Porém, nós temos um contingente muito grande da população brasileira que passa fome, né? Que mal tem comida em suas casas. Então, essa é uma contradição bastante importante da gente refletir, né? Ao passo que o agronegócio, ele tem, vamos dizer assim, como modelo, né? Ele é um dos mais modernos, vamos dizer assim, em escala até mundial, né? Consequentemente, também no Brasil, né? Nós somos também um país que tem uma população muito grande que passa fome e que muitas vezes não tem condições mínimas, né, de sobrevivência. Então, essa é uma contradição também que o modelo do agronegócio traz. A segunda contradição é a questão das condições territoriais. O agronegócio, ele, como o professor Cacá falou, ele também se apropria da água, da terra, enfim, da luz que nós temos, né? Aqui no Brasil é um lugar, assim, um território propício, né, para o desenvolvimento aí do agronegócio, né? Porém, esse avanço do agronegócio, ele gera grandes problemas sociais e ambientais, né? Então, ele gera, como disse o professor, violência, né, no campo, e ele também gera problemas de ordem ambiental, né? Então, a destruição dos recursos naturais, sobretudo, né? Então, o agronegócio é um grande destruidor também, né, dos recursos naturais, da biodiversidade, né? Então, portanto, há uma contradição também aí nesse processo de desenvolvimento do agronegócio no campo, né? E aí, acho que é um dado também importante, que o Brasil está quase há 10 anos, né, no topo da lista dos países com maior índice de consumo dos agrotóxicos no mundo. Então, essa também é uma informação bastante importante, porque o Brasil é um grande consumidor, vamos dizer assim, de agrotóxicos no mundo, né? E há uma contradição que o agronegócio, né, também acompanha no seu desenvolvimento, né? Então, dentro disso, né, as principais contradições estão, sobretudo, na questão da degradação ambiental, né? Ele é um modelo que ele também exige esse processo de degradação ambiental. Ele também é um modelo de produção que também explora o trabalho, né? Então, que explora o trabalho, né, dos trabalhadores e trabalhadoras.
É um modelo também que concentra e reconcentra a terra, né, o latifúndio, enfim, nas mãos de poucos proprietários, né? Então, assim, é um modelo assim que cada vez mais concentra a terra e que criminaliza, enfim, e estimula, vamos dizer assim, a violência, né, contra os indígenas, quilombolas, pescadores e camponeses em geral. Então, são contradições que, no modo de desenvolvimento do agronegócio, hoje estão bastante presentes, e essas contradições, elas precisam ser postas, né, elas precisam ser denunciadas, elas precisam ser debatidas, né, no conjunto da sociedade. Então, esse é o primeiro aspecto que a gente gostaria, assim, de apresentar para a gente poder dialogar. Vou pegar aqui. Um segundo aspecto que queremos ressaltar é o aspecto da crise, né? Então, nós estamos também passando, né, no período atual, e aí, assim, vou trazer um pouco os elementos mais da atualidade, à luz também desse aspecto da resistência também dos movimentos sociais. Nós estamos vivendo também, e diante também do avanço aí, né, do modo de produção capitalista em escala global, né, e a próprio modelo de financiarização do capital, a exemplo do agronegócio, né, trazem para a sociedade em geral impactos profundos, né, e aí, nesse sentido, agregam também várias crises, né, que nós estamos enfrentando na atualidade, né, então, e inclusive em vários setores, né, da sociedade em geral, né. Então, no Brasil, né, na leitura que os movimentos sociais têm também acumulado, né, nesse último período, né, o cenário de crise se agrava, né, sobretudo com o contexto agora da pandemia, ele tem se agravado muito mais, né. Além de uma grande crise sanitária que estamos vivendo hoje, também temos visto o aumento aí, né, do desemprego e das desigualdades sociais em nosso país, né? Então, no contexto internacional, há uma visível, né, no contexto internacional a gente visualiza, assim, uma crise que revela uma desaceleração da economia, né, em escala mundial, né? Há analistas aí que dizem, né, que nós estamos numa retração muito maior do que a crise do que foi em 1929, enfim, há várias análises, né, mas o que ocorre é que nós estamos também passando por uma crise de caráter global, né, que tem aspectos também que se apresentam aqui no Brasil, né. Segundo a pesquisa da ONU, acho que é importante também a gente ressaltar aqui, temos 500 milhões de pessoas na faixa da pobreza extrema, né, no mundo. Então, isso não é pouca coisa. Então, é reflexo também dessa crise que tem escala também global, né? E os efeitos da crise também, né, aprofundam as desigualdades sociais, né? E o Brasil, né, o nosso país, né, é um dos países que está entre os 20 países mais desiguais do mundo. Então, assim, é importante a gente também estar atento, porque essas crises também aprofundam essas desigualdades. E dentro desse aspecto da crise, que é uma crise também de ordem econômica, de ordem política, social, ambiental, então é uma crise que afeta toda a sociedade de modo geral, né? É uma crise que também, para nós, agricultores, camponeses, né, é uma crise que também afeta a questão e a problemática alimentar, né? A fome causada pela desnutrição e a falta de acesso aos alimentos poderá matar 132 milhões de pessoas no mundo. Então, também são dados importantes da gente poder avaliar, né, nesse contexto de crise, né? Então, há uma crise também de produção de alimentos no mundo, e que também se reflete aqui no Brasil, né, sobretudo com o aspecto aí dos cortes, né, das políticas sociais, das políticas públicas, né, as quais nós estamos vivenciando hoje na atualidade, né. É uma crise que também aprofunda, né, as questões políticas também dos países, né, eleições de governos de extrema-direita também em outros países, não só aqui no Brasil. Então, assim, para demonstrar que esse processo
de avanço do capital em escala global e de financiarização, ele também desenvolve crises, né, que têm consequências para toda a sociedade, né? E aí queria chamar a atenção para uma crise em especial, que é a crise ideológica, né? Uma crise ideológica na sociedade, né? As pessoas acabam deixando de acreditar na ciência, né? Na universidade, né? No papel da ciência, da universidade, no papel do conhecimento, né? Passando a atuar, sobretudo, no eixo, né? Das chamadas fake news, das informações falsas, né? Então, nós também vivemos uma crise de caráter ideológico bastante forte. Isso tem um impacto concreto, né, no nosso dia a dia, nas nossas ações, no que a gente faz e tudo mais, né? Então, nesse sentido, olhando para esse contexto de crise, que é uma crise estrutural, de caráter global, e que nós também temos consequências, né, no nosso dia a dia, nessas crises que também emergem as contradições, e é muito importante a gente também está bastante atento. E dentro das contradições, as possibilidades também de reação na sociedade, né? Então, os movimentos sociais têm apostado muito nessa possibilidade também de construção de resistências, né? Olhando para as contradições que a crise política, social, ambiental na sociedade tem aparecido, né? E os movimentos sociais, então, têm debatido uma agenda, né, um conjunto de ações aí de enfrentamento à crise, né? E a exemplo disso, né, a gente fez o lançamento aí do Plano Emergencial de Reforma Agrária. Eu imagino que muitos aí já tenham tido acesso ao plano, mas gostaria aqui de apresentar pelo menos algumas ideias mais gerais desse Plano Emergencial da Reforma Agrária Popular, porque ele reflete, em linhas gerais, um pouco de qual concepção de luta, de resistência, né, mas do que, na verdade, de concepção de reforma agrária que defendemos, né? Então, acho que é importante trazer aqui, debatendo o tema da questão agrária, trazer um pouco o que os movimentos sociais também têm debatido em torno do tema da reforma agrária popular, né? Então, dizer que o MST já tem 36 anos, né, e ao longo dos 36 anos da sua história, muitas lutas, né, muita resistência, muita violência, né, como o professor Kaká também bem mencionou, nós temos debatido, né, o nosso programa de reforma agrária popular, né, justamente como um programa que possa atender as necessidades básicas aí da população camponesa, que se insere nos assentamentos, nos acampamentos e no campo em geral. Então, nesse sentido, esse programa de reforma agrária popular tem sido bastante importante aí, um instrumento importante de luta, de resistência desses trabalhadores, mas também de ampliação das possibilidades de diálogo com a sociedade, né, de dialogar com o conjunto da sociedade sobre a importância que tem a reforma agrária, a importância que tem a luta, a organização, a luta, né, dos trabalhadores, né, em especial debater junto aos centros urbanos, né, já que 85% da população vive, né, nos centros urbanos. Então, nesse sentido, os movimentos sociais, em especial o MST, né, têm debatido essa ação importante, né, de debater, de construir ações, né, o tema sobretudo agora, né, no período da pandemia, as ações de solidariedade, né, junto aos centros urbanos, né. E aí, nesse sentido, o debate com a sociedade, que nós estamos também projetando e que nós estamos fortalecendo, é justamente um debate em torno da defesa, primeiro, dos bens naturais, né, é uma ação importante, da democratização do acesso à terra, do respeito às relações humanas, né, com a natureza, e não destrutiva, né, conforme a lógica do capital e do agronegócio. Então, a tentativa e as ações que as organizações sociais, em especial os movimentos sociais, têm buscado debater com a sociedade e tentado construir também essa resistência nos seus territórios, né, nas áreas de assentamento e acampamento, né, uma ação que, de fato, esteja centrada, né, nesses aspectos da defesa aí, dos bens naturais, enfim, e de novas relações humanas, né. Então, esse plano, foi no mês de junho, né,
que a gente lançou, o Plano Emergencial da Reforma Agrária Popular, ele se apresenta como uma necessidade, né, para as medidas de enfrentamento, não só ao contexto, né, da pandemia, mas também de enfrentamento à situação da fome no Brasil. Então, assim, nós temos bastante consciência de que nós precisamos avançar e fazer uma ofensiva forte, né, sobre esse tema da fome e das desigualdades sociais no Brasil, né? Portanto, o MST tem apresentado o que nós estamos chamando de um plano emergencial, uma plataforma de reforma agrária popular, de diálogo com a sociedade, né, no sentido de apresentar algumas medidas, né, que possibilitem tanto o acesso ao trabalho, alimentação, a moradia e a vida digna, né, da população camponesa que está inserida aí no campo, né. Então, gostaria aqui de sinalizar alguns eixos que eu acho que são importantes para a gente também pensar um pouco o que é essa concepção também de reforma agrária que debatemos e que defendemos, né, no sentido da ofensiva, da resistência, né, frente ao modelo capitalista na agricultura. Primeiro aspecto que nós achamos importante é a defesa do eixo terra e trabalho, né, como um eixo central, né, nas ações, né, de enfrentamento e de resistência dos trabalhadores do campo. Então, é fundamental lutar, né, fazer a resistência para que mais famílias, a gente possa assentar mais famílias, né, e que, de fato, a gente consiga, né, avançar sobre o processo de arrecadação de terras públicas, terras devolutas, que devem ser destinadas à reforma agrária, né? Então, para vocês terem uma ideia, temos pesquisas que demonstram que 729 empresas que detêm, em conjunto, 6 milhões de hectares de terra, e que, portanto, na nossa avaliação, né, esses 6 milhões de hectares de terras devem ser, né, um montante de 200 bilhões de reais para os cofres públicos, né? Então, portanto, esse conglomerado, vamos dizer assim, de empresas que detêm esse valor, né, e também detém o controle dessas terras, há uma reivindicação também nossa que justamente, né, esse valor ele seja justamente revertido, né, para a compra e o acesso aí dos trabalhadores e que, de fato, a gente efetive o processo de reforma agrária. Então, esse é um exemplo e tem tantos outros exemplos como o professor Kaká já citou, né. Então, fazer também assentamentos próximos aos eixos urbanos. Essa é uma reivindicação também que nós temos debatido, muito importante para a gente poder avançar também dentro da perspectiva da produção de alimentos saudáveis, né, dentro da perspectiva também da produção agroecológica, né, enfim, do avanço aí de uma proposta aí também de produção farta de alimentos. Então, assentar, sobretudo, famílias próximos aos eixos urbanos é fundamental para a gente também desenvolver a proposta e a concepção de reforma agrária, né? E, claro, e aí somando aí a essa perspectiva também que seja assegurada aí a demarcação e o reconhecimento dos territórios, né, indígenas e quilombolas, né? Na verdade, queria fazer um parênteses aqui, né, e isso são aspectos que os movimentos sociais têm reivindicado junto ao governo, né, porém a gente tem um antigoverno e que defende uma anti-reforma agrária, né? Nós temos enfrentado uma resistência enorme na conjuntura atual, né, junto a esse governo, de fazer avançar, né, pelo menos pequenas conquistas, né, e a gente tem enfrentado grandes desafios nesse sentido, né. Um outro aspecto que nós consideramos importante também, ao debater a concepção de reforma agrária, é o eixo da produção de alimentos saudáveis, né. Então, a gente tem debatido, a gente tem construído também resistência, a gente tem construído ações também no sentido dessa retomada, né, e dessa construção aí do tema da produção de alimentos saudáveis nos nossos territórios. Então, é uma necessidade, sobretudo nesse contexto da pandemia, de avançar sobre o tema da produção de alimentos, né. E nesse sentido, no nosso programa emergencial da reforma agrária,
a gente tem debatido a importância dessa retomada das políticas também públicas, né, que atendam justamente a compra, né, de alimentos, a garantia de preço de alimentos, né, como forma de garantia de renda e diversidade da produção. Então, nesse sentido, a ausência das políticas públicas hoje para o campo, e depois o professor Cacá também pode nos ajudar aí a trazer mais elementos, né, é um fator que tem nos colocado grandes desafios, porque a gente precisa, de fato, de que as políticas públicas de produção de alimentos saudáveis, né, de produção de alimentos agroecológicos, elas sejam fortalecidas para o campo, né, nessa perspectiva da gente ampliar não só a renda dos nossos agricultores, dos camponeses, mas também a garantia da diversidade, da qualidade de produção e nutricional também dos alimentos. Então, é uma luta constante, né, que os trabalhadores e que nós todos, os movimentos sociais, tem travado, né. Também um aspecto importante que a gente quer destacar também é o tema da alimentação escolar, né? É um grande tema que nós temos debatido, sobretudo nesse período da pandemia, né, no sentido de que nós precisamos também avançar para o acesso aí da inserção dos alimentos também produzidos pela agricultura camponesa, né, junto à merenda escolar, né. Então, nós temos visto nesse último período enfrentado muitas dificuldades, né, no sentido da comercialização dos produtos também, da reforma agrária, dos assentamentos, aí para o acesso à alimentação e à garantia aí das condições nutricionais aí à merenda escolar. Então, é um tema, assim, bastante importante, que nós temos também batalhado, temos colocado na ordem do dia, né, no sentido de avançar, né. Também temos trazido como elemento-chave para pensar a reforma agrária que queremos, a necessidade do Plano Nacional de Agroecologia, né? Pensar essa dimensão da agroecologia, né, com recurso, com condições necessárias para a gente produzir comida de verdade, né, e não comida industrializada. Então, temos um desafio muito grande da gente também avançar sobre esse Plano Nacional de Agroecologia, né, no sentido de qualificar e acessar também, né, a produção da comida, né, que a gente chama da comida de verdade sem agrotóxicos. Então, é muito importante, nesse sentido, a gente também fazer a defesa, fazer a luta, a resistência, né. E aí, claro, fazer essa produção de alimentos saudáveis a partir das práticas agroecológica, né, junto aos trabalhadores, nos seus territórios, como também nos eixos urbanos, né, que a gente também tem dialogado muito sobre essa perspectiva também de atuação, inclusive produção de alimentos também no eixo urbano, com experiências de produção que nós temos também denominado e tem avançado muito nesse período chamado de horta urbana, enfim, temos experiências aí em andamento sobre essa questão. E também uma outra questão que nós também, os agricultores camponeses demandam, pensar o que é a reforma agrária e o plano de reforma agrária nesse contexto e nessa conjuntura, também é o acesso ao crédito, né? Então, de modo geral, são políticas agrícolas, políticas públicas, né, que demandem também o acesso ao crédito vinculado à produção de alimentos saudáveis. Então, uma necessidade nesse contexto de pandemia, mas também nessa conjuntura histórica, né, de que os trabalhadores, os camponeses também possam acessar linhas de créditos que fortaleçam, né, a produção de alimentos saudáveis, né. E outro eixo bastante importante, quando a gente debate o tema da reforma agrária, é o tema também da proteção aí da natureza, da água e da biodiversidade. Então, esse também é um aspecto bastante importante que nós devemos também cuidar, né? Então, no sentido da gente também preservar os nossos bens naturais, onde a gente atua, né? Nos nossos assentamentos, né? Incentivar o plantio de árvores, né? Em nível nacional, o MST está com um programa nacional do plantar árvores, produzir alimentos saudáveis, que é uma grande campanha, uma grande ação em nível nacional, que se propõe a plantar 100 milhões de árvores, né? Em 10 anos, e nós estamos, assim, com todo um planejamento a ser construído, a ser debatido também nos assentamentos e nos acampamentos, enfim.
Então, no sentido, assim, da gente preservar os nossos recursos naturais, as florestas, enfim, né? Devemos denunciar, inclusive, a política do desmatamento, né, que acaba com essa biodiversidade, denunciar a política do atual governo, na verdade, do desgoverno, né, contrário à temática aí do avanço ambiental, né, enfim, e o próprio genocídio, né, da vida, né, de modo geral. Bom, e por fim, aí eu quero... Tem 5 minutos ainda, estou vendo aqui pelo recado, tem também um aspecto também importante quando a gente debate o tema da reforma agrária e também do enfrentamento aí, que é o tema também da defesa aí dos direitos também sociais, né, da população do campo, né, no sentido de que a população do campo, os camponeses, né, eles possam ter vida digna, né, seja com moradia de qualidade, com alimentação saudável, com escola do campo também, com qualidade, que todos possam acessar o aspecto da escolarização, da formação, enfim. E o fortalecimento, sobretudo nesse contexto agora que estamos vivendo, da conjuntura, do fortalecimento do acesso também à saúde no campo, à qualidade de saúde no campo. Bem, são aspectos gerais que eu trouxe aqui, que se referem a um pouco às linhas e as bandeiras de luta e de resistência que os movimentos sociais, em especial o MST, têm debatido no campo da reforma agrária, né, que de fato, na nossa avaliação, e é uma luta permanente, uma luta constante, né, que a gente tem feito no sentido do enfrentamento, né, à lógica destrutiva aí do capital na agricultura, do agronegócio, né. E por fim, acho que finalizando aqui a exposição, e depois a gente pode continuar o debate, gostaria também de tocar um aspecto bastante importante, que para nós, em especial para nós do MST, eu acho que dialogando com vocês, sobretudo, um pouco dentro da característica também do curso, de todo o trabalho que vocês também desenvolvem, que se propõem também a desenvolver, né, como perspectiva, né, que é o papel da assistência técnica, né, junto à concepção de reforma agrária, né. Eu acho que é muito importante a gente também debater esse tema, né, e pelo menos no nosso entender, né, a assistência técnica tem deve ter, né, uma atuação de caráter popular, né, de respeito aos sujeitos, à diversidade aí, né, da população camponesa, né, e de construção de vida digna no campo, né. Então, é essa perspectiva que a gente também defende, que a gente assume, que a gente está junto aí com todos e todas, né. E nesse sentido, a gente precisa assumir uma concepção de reforma agrária que busque, né, construir, que busque acenar, né, que busque também reivindicar, lutar, né, por soberania popular, pelo tema da produção de alimentos saudáveis, pela questão também da construção de novas relações humanas, né, de relações humanizadas, né, entre todos e todas, e saudáveis, né, e, sobretudo, da produção de uma consciência, né, crítica, né, sobre a sociedade em que vivemos, né, e dentro disso as suas contradições, que é muito importante a gente olhar para as contradições da sociedade, para a gente pensar coletivamente as saídas, né. Então, nesse sentido, e nos fortalecer, né, para as novas batalhas e lutas, né, que virão. Então, nesse sentido, também gostaria de dialogar com vocês sobre o papel da assistência técnica. Trouxe aqui alguns aspectos, mas eu sei que vocês aí também, dentro da trajetória de vocês, assim, também possam nos ajudar e contribuir conosco também nesse debate, né, no sentido da gente coletivamente também produzir a nossa leitura, uma leitura coletiva com esse recorte de classe que é bastante importante por conta dos desafios atuais aí e da luta de classe onde estamos inseridos, tá bem? Então, agradeço por hora, encerrou aqui meu tempo, deu um recadinho aí, e aí eu me coloco à disposição aí para o debate e no que for necessário. Agradeço mais uma vez pelo convite. Ótimo, Marisa, valeu demais, muito obrigado pela contribuição, tá bom? Obrigadão mesmo pelo esforço de fazer essa fala maravilhosa, que, sem sombra de dúvida, também contribuiu e muito nesse esforço nosso de pensar a questão agrária, né? Então, acho que o professor Kaká, ele trouxe uma dimensão da questão agrária
pelo seu caráter mais de formação, né, pensando algo que foi muito interessante, pensando a questão agrária a partir dos sujeitos sociais que estão envolvidos, né, diretamente com ela, né, que são produto dessa questão, inclusive. E quando se pensa a questão agrária através das relações sociais, né, e ele foi bastante explícito nisso, né, para diferenciar o que é a vida social, né, pela mediação do capital, né, dentro da produção capitalista e como ela é dentro dos assentamentos rurais, quando se pensa a produção a partir desses sujeitos sociais, que são os trabalhadores rurais sem terra, camponeses, ribeirinhos, quilombolas e por aí vai, né? Mais especificamente, como é o tema, a gente estava pensando também os assentamentos. E o território, nesse sentido, né, enquanto um produto do conflito, digamos, desde o conflito entre sociedade e natureza, mas também entre o conflito de classes, né, ele encontra, assim, para nós aqui, ele encontra a fala da Marisa, né? Então, acho que foi muito, muito, muito bom a gente poder fazer esse jogo e ter a fala da Marisa enquanto uma companheira dirigente do MST, né, com uma experiência concreta de luta pela terra, né, em que ela está atuando junto a esse movimento que não é qualquer movimento, né, a gente poder, assim, ter acesso ao que é esse conflito, por uma perspectiva de uma defesa programática da reforma agrária, né. Eu acho que isso é fundamental para quem quer ter uma inserção, né, desde a assessoria técnica ou não importa como, mas quem quer ter uma inserção dentro desse problema que é a luta pela terra no país, né? Lembrando que ela nunca deixou de ocorrer. O conflito pela terra no Brasil, ele nunca cessou, né? Ainda se mata gente em conflitos por terra no Brasil, né? Ainda militantes estão morrendo nas frentes de luta no país, né?